Ela vai falar. Há muito tempo, o São Paulo não sobrava num clássico em todos os aspectos. O São Paulo foi dominante do início ao fim, teve repertório, teve jogadas, foi combativo quando precisou, o meio-campo, atuação perfeita, o ataque funcionando, seja com titulares ou reservas. Um São Paulo dominante. Esse é o termo. Aqui poderia ter saído. São Luís. O que é? Ai, mas era o São Luís. Não, era o Santos. Era o Santos, um dos times mais respeitados do planeta bola. Uma das equipes mais celebradas mundialmente. Uma rivalidade que muitas vezes um time não vai bem, mas um clássico ele encontra motivação e cresce. Não foi assim com o Santos. O time perdido porque o São Paulo deixou o Santos perdido. Sgarbi, eu quero que você comente Caleri fazendo 2 gols, sendo destaque. Tá dando gosto de ver o São Paulo jogar, né? Depois de um tempinho assim, que o torcedor tava sofrendo, tava chateado, tá dando gosto de ver o São Paulo jogar. Eu consigo até aqui do meu lado esquerdo e direito sentir o cheiro de desespero dos meus amiguinhos. Desespero porque torçam pra não dar certo. Porque se der certo, meu Deus do céu. Como é que eu vou torcer pra não dar certo? Você tá louco? É verdade, você é tricolor, desculpa. Não, sou tricolor. Eu torço pro melhor futebol bonito, um monte de gol. Narrador quer gol, Sgarbi. É verdade. Time que faz gol, eu vou lá e narro. Parou de fazer gol, eu paro de narrar. Pode prestar atenção. Não, mas o Rei tem alguns pontos que tem que citar em relação ao São Paulo. Primeiro, tá tudo funcionando. A zaga com a Arboleda, que joga muita bola há muito tempo. O Diego, que voltou muito bem agora depois da lesão, tudo. Rafinha, com a liderança fora de campo, em campo também. Aí o Caio Paulista, que, tá comendo a bola. Quando tá fora, chega o Wellington também bem. O São Paulo tá inteiro encaixadinho. O time tá encaixado. Tem goleiro hoje. O Rafael, muito bem. O Luciano tá jogando muita bola. Você esqueceu um dos principais pra mim. Quem? Um dos principais. Cara, tá enchendo os olhos. Michel Araújo. Ah, bom também. Cara, o que esse cara tá jogando? Bom Não, é um negócio fora Gente, do o primeiro tempo do Alisson na organização do time, olha... Acho que foi o melhor jogo dele com a camisa de São Paulo. E olha, é impecável. É verdade. Impecável. E, galera, o Alisson merece Tô com você, Renato. Não, mas o Alisson merece um destaque legal. Ele passou por um momento super difícil no começo do ano. Foi criticado, não se abalou. Tá muito bem agora de segundo volante ali no meio, numa posição diferente. E o Pato, O Pato, fazia tempo que eu não vi um jogador ser tão ovacionado no Morumbi como foi o Pato. E ele mostra que ainda tem qualidade. A jogada que ele fez não é qualquer jogador que faz. E ontem ainda Pato sem mostra. Pablo Maia e sem Gabriel Neves também. Então o São Paulo não só ele tá bem na temporada, como ele ganhou elenco. Ganhou elenco, porque ontem o Wellington começa, sai, entra o Caio Paulista, não perde absolutamente nada. Os volantes, eles também mudam. Sim. Não tem problema nenhum, o São Paulo continua com a mesma qualidade. Nós reclamávamos no começo do ano, Chico, que não tinha um 10 no São Paulo. Talvez não tenha ainda. Só que ele está conseguindo, o Dorival, encontrar jogadores que façam essa função e se revezem. Como, por exemplo, quando ele coloca o Nestor mais adiantado, o Nestor está funcionando como meia. Meia. Para o Rogério, o Nestor era esse cara. E muitas vezes o Dorival tem que usar o Nestor quando ele não tem o Michel, que ficou de alguns jogos de fora. Para mim, o Michel é o armador do time. Para mim, ele tem muita qualidade para exercer. Muita gente fala que ele não tem intensidade, mas quando você tem um time aplicado taticamente, o Michel consegue, com a bola no pé, armar o jogo do São Paulo. O Gabriel Neves até estava fazendo muito bem essa função, se soltando um pouco mais com a presença do Pablo Maia. E ontem, como você falou, ele não tinha os dois, mas aí é o olho do técnico. Porque o Alisson é um jogador que se notabilizou jogando aberto pela ponta direita e recompondo, porque ele é um jogador muito tático. E o Rogério Ceni falava o seguinte: eu não tenho um segundo homem. O Mendes é primeiro, o Pablo Maia é primeiro, o Gabriel Neves é primeiro, eu só tenho o primeiro. O único que pode fazer a segunda função é o Nestor. Pois aí o Dorival vai lá no Alisson e volta ele um pouquinho pela capacidade que ele tem e transforma ele em segundo volante. Contra o Palmeiras ele jogou bem e ontem também de novo. Quando você fala, o Denilson fala, que sobrou num clássico, a gente ainda coloca no cômputo de 3 clássicos em que o São Paulo venceu 2 vezes o Palmeiras e venceu o Santos goleando. Então a fase é maravilhosa. Só uma questão, um agradecimento também ao Inter, porque o David foi criticado, né, no começo aqui na contratação, não vou negar. Só que, cara, o que o David tá bem também no São Paulo é impressionante. O que ele tá bem no São Paulo entrando, fazendo gols, bacana de ver o David. Posso falar bem sério, ele fez um gol em abril e nunca mais fez gol no Inter. Então, se um jogador que é atacante, que vive de gol... Não choro o coração, não. Não, eu choro muito o coração nesse caso, não. O cara fica o ano inteiro praticamente sem fazer um golzinho, não é? Vai se apagando, vai perdendo espaço. Que bom pra ele que ele se recuperou no São Paulo. Como é que pode, né, Renato? Um técnico chega quieto, faz o trabalho dele, não pede um reforço. Não pediu um reforço. Pegou aquele elenco, viu, montou e fez jogar como tá jogando. Só pediu pra não vender ninguém. Só pediu pra não vender, pediu pra não tirar. Que cara, que treinador é o Dorival. E não só como treinador, como ser humano, com elegância, venceu o
jogos. Enfim, é orgulho ver um cara como esse, um treinador como esse, no futebol brasileiro. E eu queria aqui, Renata, você me permitir, parabenizar o Corinthians pela conquista do título, né, do Campeonato Mineiro, né? Porque o Corinthians é campeão mineiro, né? Pegou Galo, passou em cima 2 vezes. Cruzeiro ganhou e tirou o América. Parabéns, Corinthians, campeão mineiro. Campeão mineiro. Campeão mineiro, Corinthians. Agora, falando nisso, passa então a bola para o nosso mineiro Everton Guimarães, mas para falar desse São Paulo, que promete incomodar até o final da temporada, ainda mais se mantiver o nível das atuações. E esse elenco, hein, Everton, que está começando a ter mais padrão e ficar equilibrado. Boa tarde. Renata, depois dessa tirada que você deu no Ulisses, se eu sou Ulisses, eu cuspo no chão e saio nadando. Deixa quieto. Eu vou nem falar. Deixa eu falar pra você. Eu não preciso falar nada pra você. Os números estão aí. É relevante, Quando o assunto não é relevante, aí você desconsidera e fala do que é relevante, do que é o assunto, que é o São Paulo, que está um trabalho espetacular, Renata. Trabalho espetacular. O Abel, o que me chama a atenção é que eu até vi que o Abel reconheceu, mas o Abel cutucou, né? Mas é que aqui a gente tá acostumado com... A gente tem um pouco do melindre, né? O português ele é um pouco mais direto na história e tal. E eu acho que o Abel até tem estofo para falar e dar uma cutucada. Só importante nesse processo é que talvez ele possa até ter pedido algum reforço na janela aos diretores do São Paulo. Ele pode até ter pedido algum reforço na janela. Só que ele não externou isso. Ele não foi para a coletiva para criticar o que ele encontrou, qualidade do elenco, pedir reforço em coletiva. O Dorival é uma figura muito elegante, uma figura muito generosa. E ele trouxe esses caras para ele, né? Ele ganhou esses caras. Vocês prestaram atenção aí que num trecho da entrevista do Alisson, ele falou que, bom, e correr mais, né? E competir mais que o adversário, alguma coisa nesse sentido. Então o Dorival recuperou alguns jogadores que não vinham tão bem, ajeitou esse time e eu vou te dizer uma coisa, hein? O São Paulo ganhando confiança, organização que já tem, aquilo que eu falei semana passada, bem-vindo ao seleto grupo de campeões da Copa do Brasil. Renata, não é para agradar o Esgarbinho não, viu? Mas eu acho que o São Paulo está no caminho de quebrar a casca da Copa do Brasil em 2023. Porque o trabalho tem sido muito bem feito e esse time está muito confiante. E confiança é tudo. Vou dar crédito para você que na sexta-feira, antes do clássico contra o Santos, dessa goleada, você já falava que o seu palpite era de São Paulo, campeão da Copa do Brasil, que é um título que o time ainda não tem. Agora, Capelanes, realmente preocupa, por outro lado, o Santos, porque o São Paulo passou com uma facilidade, jogando bem. Tá ouvindo ou não? Tá ouvindo? O que foi? O que aconteceu? Eca! Colocando o dedo na orelha, gente. Credo! Irmão, a galera tá almoçando. Que isso, cara? Imagina o que tem de cera. Gente, eu queria pedir desculpa ao telespectador e a vocês, meus amigos, porque eu tô longe de vocês, não tô no estúdio, então eu tô ouvindo mal o programa. Eu acho que o Sgarbi começou a comentar sobre o São Paulo, mas ele tava comentando sobre o São Paulo ou sobre o Manchester City? Ou sobre o Real Madrid? Porque eu peguei só meio termo. Quer dizer, é o time que no ataque funciona, aqui no meio é isso.